Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais uma aula, né, sobre frequência cardíaca de trabalho, né? Eu pedi em um outro momento para que vocês falassem alguma coisa sobre a frequência cardíaca, né, em relação a ela com a aptidão física. Vocês acho que até me mandaram um trabalho, mas agora para a gente fazer uma coisa é, diferente, em que sentido? Entender o porquê disso, entender o que está relacionado o batimento cardíaco diretamente com o meu treinamento, né, com a minha prescrição de treino, zona-alvo, enfim, melhora da minha capacidade, né, da minha aptidão cardiorrespiratória. A gente tem que entender, e eu sempre falo isso para vocês, a gente tem que entender da onde que vem a, as contas, de onde vêm os protocolos. Não adianta nada apenas copiar por copiar de alguém. Por exemplo, comentei com vocês em sala de aula sobre os bioimpedância, né? Que é os programinhas aí, os softwares de avaliação. Eu compro esse software, alimento o sistema, mas eu não sei quem que são os autores, eu não sei se realmente aquele autor ele é indicado ou não para a minha população, né? E isso aí acontece de várias e várias formas. Então, a ideia de a gente conhecer de onde que são os autores, de onde que saem as fórmulas, é justamente para eu tentar errar o menos possível, para que eu possa aí eleger dentro da população que eu estou pesquisando ou estou fazendo um trabalho, eu possa ser o mais fidedigno e real possível. Então vamos lá. Essa planilha que depois eu posso deixar para vocês sem problema nenhum, tá? Essa planilha ela foi feita, calculada, baseado no que nós estudaremos agora, hoje, né, daqui para frente. Uma diferença apenas que depois a gente vai entender o que seria as calorias aqui. Essa planilha, se vocês olharem ela bem direitinho, ela tem, por exemplo, o tempo de exercício, conforme vocês podem olhando que muda o tempo de exercício, aqui também vai acabar mudando, perdão, vai acabar mudando aqui as calorias, né? Então, programado o tempo de exercício, de acordo com a minha intensidade de treino, né? De acordo com o batimento cardíaco, eu tenho um aumento da queima calórica. Então, de acordo com o tempo relacionado à frequência que eu estipulei de zona de trabalho, né? E eu tenho uma queima calórica. Isso já me ajuda muito numa possível prevenção, numa possível perca de peso. A idade, a gente vai ver também que ela influencia, pode olhar aqui agora, nesses parâmetros do coraçãozinho. A idade, ela vai influenciar, né? De acordo com a idade, ele vai modificando aí os batimentos cardíacos. A gente vai entender por quê. Treinado também, ele tem uma diferença também nos batimentos cardíacos, pode ver que ele diminui um pouco mais. Destreinado, o batimento é mais alto e treinado, o batimento ele é menor, né? E observa também que a caloria ela é também diferente. O destreinado ele gasta menos do que um treinado, tá? Esse outro aqui, que é o batimento que nós iremos estudar hoje, ele também está diretamente relacionado, ó. Tá vendo? Então, de acordo com a minha frequência cardíaca de repouso, ele vai acabar fazendo o quê? Vai acabar mudando toda a minha faixa de treino. Nesse caso, o peso corporal ele está automaticamente ligado aqui à quilocaloria. Então, para a gente entender, eu vou tentar ser o mais sucinto aí. Eu sei que eu falo bastante, mas eu gosto de dar bastante informação. Só para a gente entender e recapitular, o coração ele é um músculo e assim como músculo, ele também melhora a sua eficiência, ele também hipertrofia, ele também melhora a sua função. Então, conforme eu mais faço atividade física ou exercício físico, consequentemente eu melhoro o funcionamento do meu coração, né? Nós vimos alguma coisa lá na estratificação de risco, quando falou do cardiorrespiratório, essa função. Então, um coração treinado, a tendência dele é bater mais forte e menos vezes. Só para a gente entender o que é aceitável,
o indivíduo normal, ele em repouso, descansando, sentado e tal, o coraçãozinho dele em repouso tende a bater entre 60 batimentos a 80, 100 batimentos por minuto em repouso. Só o detalhe aí, é que quanto mais perto do 100, mais sedentário ele é, ou seja, menos ativo ele se encontra, né? Baseado nisso, que o treinamento a gente vai acabar entendendo que quanto mais forte o coração bater, ele baterá menos vezes, porque ele está batendo bem melhor. Eu preservo a função cardíaca, melhora a ejeção cardíaca, tá? É, então, com isso, a gente tendo isso em mente, que então uma das vantagens da atividade física, do exercício físico regular, é que ele vai melhorar a ejeção cardíaca, além de vários outros benefícios que tem aí, que não é o momento da aula, tá? Bom, Rafael, para que serve isso daqui? Eu sempre conto umas historinhas em sala de aula que essa fórmula, essa frequência de cardíaco de trabalho, ela foi a minha primeira avaliação que eu fiz no meu primeiro cliente. Foi a minha primeira montagem de treino para o meu primeiro cliente. Ou seja, ele era um aluno, um adolescente, um pré-adolescente, né, com 12 anos de idade, pesava 130 quilos, né, obesidade mórbida, odiava atividade física, e o pai dele me contratou para fazer uma atividade com ele. Algumas restrições, eu não conseguia colocar ele eh, em piscina, que na casa dele tinha, porque ele tinha alergia a cloro. Eu não poderia levá-lo para a academia de musculação porque o pai dele não queria. Eu tinha que apenas estimular ele através de caminhadas e tal, ou de alguns outros exercícios, para que ele pudesse aí perder peso. Primeiro desafio. Então, o que, que eu usei? Eu usei o que eu tinha na mão. Eu não podia fazer uma avaliação nele pelos danos, que nós já vimos lá na aula passada, naquela estratificação de risco. Era um pré-adolescente, obeso, qualquer atividade um pouco mais intensa que eu viesse a fazer poderia prejudicar a articulação dele, né? E eu tinha essa ferramenta aí que era a frequência cardíaca de trabalho. Eu falei, então vamos calcular de acordo com o seu ritmo cardíaco, entender um treino para que a gente consiga aí executar, tá? O que, que foi feito com ele? Na época ele tinha, né, 12 anos, então eu usei essa primeira regrinha, essa primeira formulazinha aqui, que ela é de Carvonen, se não me engano, de 1957. Carvonen foi o primeiro cara que escreveu sobre frequência cardíaca máxima. Reza a lenda que esses 220 é quando o feto, né, está na barriga da mãe, o coraçãozinho dele, o ritmo cardíaco dele bate a 220. Isso é uma constatação que realmente eu não garanto para vocês que é verdade. Apenas historinhas que eu também aprendi e confesso que não fui atrás para olhar. Tá? E que cada ano que passa, nós teoricamente perdemos um batimento por ano. Sendo assim, então a frequência cardíaca máxima, a formulazinha é 220 menos a idade. Essa é a de Carvalho, tem várias, tem Tanaka, tem vários outros, tá? Mas essa aqui também ela é muito aceita. Por exemplo, então um jovem de 22 anos, a frequência cardíaca máxima dele prevista seria de 198 batimentos por minuto. O que, que isso significa? Que em uma atividade máxima, o coração dele, né, predito, bateria algo em torno de 198 batimentos. Então eu iria calcular o meu treinamento pautado nisso, né? Só que aí, isso, como eu disse, ele é predito, ele não é real, não é fidedigno. O fidedigno é que a gente fizéssemos os testes, que quando isso tudo passar, espero que seja logo, nós iremos fazer o teste de Cooper, de pista e outros demais para que a gente possa averiguar a frequência cardíaca máxima, tá ok? Então, mas é uma ferramenta que eu tenho, né? Por exemplo, quando eu estava treinando e tal, meu batimento predito era algo em torno aí de 197 batimentos, e eu conseguia chegar tranquilo a 208. Então, passava desse limite, né? Porque o teste ele é mais real, isso aqui é predito.
mas serve como parâmetro para a gente iniciar alguma atividade. Por exemplo, então um indivíduo jovem de 22 anos, predito dele é 198 batimentos. A partir daí, eu vou fazer todas as formulazinhas para que eu possa encontrar a zona de trabalho. Mas assim, antes de iniciar, como é que eu encontro essa frequência cardíaca de repouso? Como é que eu faço para aferir? Muito simples. Olha só. O indivíduo sentado, né, geralmente descansado, é, que ele tenha. Pessoal, voltando aqui só, tive que dar uma paradinha rápida. Mas enfim, como que eu acho isso daí, né? O camaradinha sentado, né, tranquilo, depois de uns 5 minutinhos lá, eu vou aferir a frequência cardíaca dele em repouso. Como eu faço isso? Algumas pessoas acabavam antigamente utilizando a carótida, né, aquela da região do pescoço. Porém, ela não é tão eficaz, ela dá uma diferença no batimento cardíaco. Sendo a mais eficaz, aqui tem desse modelo, né, que é a da braquiorradial. Como é que eu devo encontrar isso? A gente brinca dizendo assim, ó, esse osso que tem aqui é o osso do rádio, né? A una e o rádio. Então eu vou pegar lá da antena do rádio, vou descer ela até aqui, um pouquinho abaixo aqui do meu pulso, com o dedo indicador e o anular, porque eles são mais sensíveis do que o polegar, né? Então essa aqui é a indicação que são os dois. Eu vou fazer uma pressão e aí eu vou encontrar esse batimento, né? Eu vou sentir esse batimento. E aí, qual é o procedimento que eu devo fazer? Após eu encontrar, isso daqui eu tenho que fazer. Ó. Com o relógio, com o cronômetro, eu vou contar durante 15 segundos quantos batimentos deram. Exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Durante 15 segundos, vamos colocar que seja esse carinha aqui de 22 anos. Durante 15 segundos, eu consegui contar 18 batimentos. Então, durante 15 segundos, eu contei 18 batimentos. Só que eu tenho que encontrar, porque são batimentos por minuto, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar e pegar esse valor e multiplicar por 4. Rafael, por que eu tenho que multiplicar por 4? Pelo seguinte, um minuto ele tem 60 segundos, correto? Então, um minuto ele tem 60 segundos. Se eu fiz 15 segundos, então, para 60, eu tenho mais 15, mais 15, mais 15, que é igual a 60. Então, por isso que é 15, né? O que eu encontrei, os 18, vezes 4. 1, 2, 3, 4. Então, 60 segundos, que dá 1 minuto. Ok? Eita. Que dá 1 minuto. Então, por isso que o indicado seria 15 segundos. Estamos falando de pessoas normais. De atletas, a gente acaba contando bem menos. De atletas, a gente acaba contando aí 10 segundos, 6 segundos. Por que isso? Porque da mesma forma que o coração de um atleta está bem treinado, que ele sobe de uma vez, ele também desce de uma vez, né? O repouso dele, ele consegue voltar a uma normalidade muito mais rápido. Então, assim, mas como estamos falando de pessoas normais nesse momento, então coloca ela sentadinha durante 15 segundos. Eu conto quantos batimentos deram. Esse batimento eu faço vezes 4, ok? Então eu tenho duas informações. Eu tenho a frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a idade. Nesse caso, dos 22 anos, me deu 198. E ele sentado em repouso durante 15 segundos foram 18 batimentos. Então, 18 vezes 4 em repouso. A frequência cardíaca de repouso dele é 72 batimentos por minuto. Agora, como é que eu faço para calcular a minha zona alvo de treinamento? Né? Pensando num planejamento aí. É simples, eu tenho uma formulazinha que ela não vai mudar. O que difere essa fórmula de várias outras que vocês podem encontrar na internet? Essa fórmulazinha que particularmente eu gosto, eu uso, porque ela usa a frequência cardíaca de repouso. Ela considera
do camarada, justamente, cadê? Ela considera justamente isso daqui dele, né? Ela considera é, o repouso. Ela considera isso. Então, ela tem a frequência cardíaca de repouso, que seria lá, a pessoa falou de reserva e tal, mas ela acaba utilizando. Quanto mais treinado, ele bate menos vezes. Então, o camarada mais treinado, essa conta dele aqui vai dar diferente. Ou seja, um cara, por exemplo, dois caras com 22 anos, a mesma idade, teoricamente o coração dos dois caras tem que bater no máximo 198. Só que um cara, ele compete, ele treina, o coração dele é treinável. A frequência cardíaca de repouso dele é de 60 batimentos. O outro camaradinha, ele não treina. A frequência cardíaca de repouso dele está em torno de 90 batimentos. Vocês estão entendendo a diferença um do outro? Por isso que essa daqui eu acho interessante porque ela utiliza a frequência cardíaca de repouso. Então, para a gente entender a fórmula, ela é frequência cardíaca de trabalho igual a frequência cardíaca máxima, lembrando, 220 menos a idade, menos frequência cardíaca de repouso, que é a que nós encontramos lá durante 15 segundos, vezes percentual da carga. O que é essa carga? Eu estou planejando, como ela está iniciando, algo em torno de 60% do batimento máximo dela, tá? Para ter algum ganho. Então, assim, o pessoal está iniciando, eu vou colocar 60% a 75%. Quem escolhe isso? Sou eu, porque eu já fiz a anamnese com ela e ela está apta a fazer atividade leve a moderada, tá? Mais frequência cardíaca de repouso. Então, vamos a esse exemplo aqui para a gente construir junto. Durante um jovem de 22 anos, de idade, né, foi mensurado, foi encontrado durante 15 segundos 18 batimentos. Então, esse aqui, 18 batimentos. As perguntas que eu farei para vocês serão mais ou menos nesse sentido. Calcule a frequência cardíaca de trabalho, tendo como meta 60 a 75% da frequência cardíaca máxima. Então, entenda isso. Eu vou ter duas contas, que eu vou ter que fazer uma conta para encontrar os 60 e outra conta para encontrar os 75. Vamos lá, como é que é feito isso? Né? Eu vou colocar todas as informações. Então, frequência cardíaca de trabalho igual. Frequência cardíaca máxima. Se eu colocar lá 220 menos a idade de 22, então dão 198. 198 menos a frequência cardíaca de repouso que eu encontrei lá, 72. Rafael, de onde você tirou 72? Eu tirei daqui, lembra? Frequência cardíaca de repouso. Então, 72. Vezes a carga. Eu coloquei para vocês que a primeira meta da carga é de 60%. Aqui tem um detalhe. 60%. Como é que ficaria isso? 0,6 ou 0,60. Por que isso, Rafael? Matematicamente colocando, o que é 60%? 60% nada mais é que 60 dividido por 100. Não é 60%. Então, 0,6. Eu vou colocar, lembre-se disso, eu vou colocar no percentual de carga sempre 0,6 ou 0,7. Por quê? 60 vezes dividido por 100 ou 75 dividido por 100, 75%. Então, a conta é essa, tá? Vou até marcar aqui em vermelho para vocês lembrarem depois que aqui tem essa diferença. Então, é 60%. Mas, continuando a formulazinha, frequência cardíaca de repouso, que é 72, que nós já havíamos visto anteriormente, tá? Regras básicas de matemática, pelo amor de Deus. Regras básicas de matemática. Primeiro, eu elimino parênteses. Então,
198. Vamos zerar aqui. 198 menos 72, 126. Então, 126. Eu vou continuar da forma que eu sempre faço para ficar mais claro para vocês. Vezes 0,60 mais 72. Eu faço dessa forma para não esquecer, tá? 126 vezes 0,60. Vamos lá. Abre aqui. 126 vezes... Olha lá, eu não posso esquecer do ponto 60, senão vai dar errado. 75,6. Então, 75,6 mais o quê? 72. Finalizando, frequência cardíaca de trabalho igual 75,6 mais 72. Frequência cardíaca de trabalho 147,6 ou 0,6. O quê? Batimentos por minuto. Batimentos por minuto. Então, o que corresponde para o cara iniciar o trabalho numa caminhada, numa corrida, eu não sei, eu vou usar uma coisa chamada frequencímetro, que depois eu vou mostrar para vocês o que é, aquele reloginho, né? Ou eu posso aferir dentro as atividades, paro 15 segundos, faço essa mensuração. Ele tem que estar no mínimo a 147 batimentos por minuto, no mínimo para atingir a minha frequência cardíaca de trabalho, visando o quê? A melhora cardiorrespiratória. Então, esse aqui ele vai corresponder a 60% da minha frequência cardíaca de trabalho, da minha frequência cardíaca máxima. Só que eu estipulei como meta de 60 a 75. Então, eu tenho que fazer o máximo. Então, no mínimo, seria 147. E qual que seria o máximo, então, Rafael? Vamos calcular agora, para ele não passar disso, para ter a segurança no meu treinamento. A formulazinha, ela é a mesma, ela não muda. Então, 198 menos 72, né? Vezes, aqui está a diferença, que é 0,75. Da onde saiu 75, Rafael? Saiu lá do 75% da minha meta, né? Só para a gente não se perder, 75 dividido por 100, porque é por cento. Então, dá 0,75, que é a minha zona de treinamento. Mas que é da formulazinha a frequência de repouso, ok? Vamos continuar, então, a minha conta para eu ver qual que seria a minha zona de treinamento. Frequência cardíaca de trabalho igual 198 menos 72, nós já vimos que dá 126. 126, né? Vezes 0,75 mais 72. Continuando, frequência cardíaca de trabalho igual 126 vezes 0,75. 126 vezes 0,75. 94,5. Então, 94,5 mais 72. Frequência cardíaca de trabalho igual mais 72, 166,5 batimentos por minuto. Então, a minha zona de trabalho com esse indivíduo de 22 anos é entre 147 a 166 ou 167, fica a critério de vocês. Então, eu vou iniciar um trabalho com esse camaradinha, com essas características, né, colocando a zona de trabalho, de frequência de trabalho nesse sentido, de 147 batimentos por minuto a 166 batimentos por minuto. Essa daqui é a minha zona de trabalho, ok? Então, para que eu possa entender isso daqui, eu tenho que aprender aquela formulazinha lá.
Aqui, como a gente, graças a Deus, consegue fazer as coisas tudo mais fácil, e eu falei para vocês bem mais em conta, então eu vou calcular um treino aqui de 50 minutos, né? Para esse cara, 50 minutos, para esse cara de 22 anos, vamos baixar ele aqui para 22 anos, opa, 22 anos, destreinado, ó, frequência cardíaca dele 192, lá deu 198, enfim, tanto faz, pode ver que a diferença é bem pouca, porque esse aqui ele foi utilizado, essa formulazinha aqui ela foi utilizada a de de Tanaka, tá? Que é um pouquinho diferente, mas não foge muito do padrão, tá vendo? Então o repouso 72 e aqui o peso corporal ele indifere porque ele vai pegar apenas ali as calorias. Olha só que bacana. Então se eu quero utilizar de 60 a 70% mais ou menos, então ele vai trabalhar aí de 146 a 159. Vamos ver o que o nosso deu de diferença? Muito pouco. Olha lá, vamos baixar mais um pouquinho. O nosso mínimo, ele deu 147,6. Aqui deu 146, tá? Qual que foi a diferença? Aqui, porque de Tanaka ela usa 220 menos a idade, a de Carvone ela usa 205 mais, aí é uma formulazinha matemática 0,65 menos alguma coisinha lá, tá? Então aqui que está a diferença, ok? Mas pode ver que não difere muito, ela oscila, perdão, ela oscila muito pouco. Então a minha chance de acertar, ela é muito grande, tá? Depois que a gente entender, fazer as contas, eu mando essa formulazinha para vocês, me cobrem isso. Dúvidas? Eu estou no WhatsApp, tem agora a plataforma Moodle para vocês utilizarem, ok? Espero que a gente consiga passar esse momento. Deixa eu só dar um recado para vocês bem rapidinho aqui. Não escutem conversa de corredor, não escutem o vizinho que é psicopata ou o vizinho que é terrorista, tá? Aproveite o momento que vocês estão nessa quarentena, estudem bastante, acompanhem as aulas, tenham dúvida, provoque os professores de vocês a ensinar mais vocês, tá bom? Afinal de contas, vocês estão ainda pagando a mensalidade e nós estamos ainda recebendo, então nós estamos trabalhando normal, tá? Isso é convicção do Rafael, acho que o semestre vai ser menor, que nós devemos entrar em férias antes do previsto, por isso uma orientaçãozinha para vocês. Façam esse semestre porque ele vai ser bem mais curto. Em relação às provas, às notas de vocês, não tem como eu dar prova para vocês, escritas, a gente não pode se reunir. Então eu vou mandar os trabalhinhos e quanto mais tarde vocês me enviarem o trabalho de volta, menos nota vocês têm. Quanto mais rápido vocês me enviarem, mais notas você tem. Ok? Então assim eu me despeço de vocês hoje, deixando à disposição todos os canais, tá bom? Muito obrigado e até mais.